Eu decidi passar minhas últimas férias por conta da pandemia. A gente não pode viajar e não pode aglomerar e nada disso. Nada melhor do que fazer uma boa seleção de filmes, né, para assistir. E eu decidi escolher a plataforma Amazon Prime, porque ela é conhecida por enquanto por não ter um acervo tão fantástico de excelentes filmes. Ela ainda está construindo o seu acervo. Então eu decidi vasculhar, peneirar aquilo que de melhor tem na Amazon Prime e eu preparei 2 episódios para vocês com o que eu considero o melhor do acervo da Amazon Prime Video. Mas olha, um recado importante antes. Aqui eu não vou colocar os filmes óbvios, aquele que você precisa realmente assistir, como por exemplo a trilogia do Poderoso Chefão, que até pouco tempo atrás, que eu saiba, ainda estava no streaming da Amazon. O que eu quis fazer aqui é escolher 14 filmes que são bons filmes, valem a pena, de temáticas diversas, mas que estão ali meio escondidos na plataforma, ou seja, são boas obras, mas que eu mesmo tive uma dificuldade grande em encontrá-los, ou seja, foi preciso fazer um cruzamento aí do diretor, do elenco, como foi a performance do filme nos festivais, nas bilheterias também, e são essas as obras que eu trouxe para você e eu espero que você goste e se divirta com elas. Vamos lá. O primeiro filme que eu trouxe para vocês se chama Life, do diretor Daniel Espinosa, estrelado pelo Jake Gyllenhaal e o Ryan Reynolds. O filme, ele conta a história da Estação Espacial Internacional e quando eles estão trazendo de Marte teoricamente, uma molécula, uma célula de vida encontrada, né, que não é uma vida funcionando, mas que pode ser despertada lá de Marte e é trazida para a Estação Espacial Internacional. E aí os astronautas começam a fazer experimentos com essa forma de vida, né, extraterrestre. E, como todo mundo sabe, já viu em vários filmes americanos, aí o que acontece, essa forma de vida vira um grande monstrengo ameaçando a própria vida na Terra. É uma boa ficção científica. Depois vira aquela piração americana como um todo, né? Mas os ritmos e os efeitos são bons em tempos e que está ficando cada vez mais escasso ângulos diferentes para o tema. O segundo filme é quase que daqueles clássicos, né, como Poderoso Chefão, ainda que não chegue a essa altura, que é o Halloween, a versão de 1978 do John Carpenter, que trouxe ao estrelato a atriz Jamie Lee Curtis. Esse filme é a prova de como bons roteiros e um bom trabalho de direção, mesmo que não tenha o ritmo que nós estamos acostumados aos dias de hoje, não envelhece. Ele é uma das melhores obras que eu estou trazendo para você como dica, porque você realmente prende a atenção na história de um psicopata, um serial killer que volta depois de muitos anos a aterrorizar uma cidadezinha. A Jamie Lee Curtis está espetacular. E é claro que o melhor do Halloween é a trilha musical que grudou nos ouvidos do mundo inteiro e virou até memes e inspirações e homenagens em outras obras. A terceira obra que eu trouxe para vocês hoje se chama Sob a Pele, um filme do Jonathan Glazer, que ganhou o BAFTA alguns anos atrás e estrelado pela Scarlett Johansson, razão pela qual inclusive eu fui atrás para conferir essa obra. Esse é aquele filme mais nonsense, eu acho, de todo o cardápio que eu trouxe para vocês hoje. É tudo muito pirado, ou seja, portanto, não segue muito aquela formulazinha tradicional do cinema hollywoodiano. É a história de um extraterrestre na forma humana, que é vivida pela Scarlett Johansson, que vem analisar, estudar o que é o ser humano. E aí, só que especialmente os homens, ela seduz os homens e acaba matando eles, enfim, depois de atos sexuais. A obra, ela é muito nonsense, mas ela tem uma boa filosofia por trás, que é até que ponto a humanidade tem salvação ou não, sob o ponto de vista de uma outra forma de vida inteligente fora da Terra. O quarto filme que eu trouxe para vocês é de um dos meus diretores argentinos prediletos, o Daniel Burman, que é considerado uma espécie de Woody Allen argentino, porque ele trabalha com comédias sofisticadas. O filme conta a história de 2 irmãos completamente diferentes. Um senhor
que é meio desanimado com a vida, e uma trambiqueira que é a da melhor personagem da história, a personagem que acha que sabe, é boa e sabe fazer bem sucedida em tudo, por exemplo, como corretagem de imóveis, mas na verdade ela é um grande fracasso em tudo que ela inicia. E o foco é a relação desses dois personagens, isso é a coisa mais linda da obra. Prestem atenção na maneira como o diretor capta os detalhes ao redor dos personagens, os objetos, em vez de filmar de maneira tradicional, só mostrando plano e contraplano, o rosto dos personagens. Olha a beleza e a riqueza dos objetos que estão ao redor dele. Então, isso é o que me atrai muito no cinema do Daniel Burman. Essa maneira como ele escolhe colocar às vezes a câmera na mão e captar como os objetos dialogam com os personagens. Então, Dois Irmãos tem um final estupendo, belíssimo, é uma dica dessa lista de hoje. O quinto filme de hoje se chama Geração Riqueza, é original da Amazon e é a história dirigida e escrita por uma fotógrafa, a Laura Greenfield. Essa fotógrafa decidiu passar anos, na verdade quase toda a sua vida, registrando a riqueza dos Estados Unidos, ou seja, os novos ricos, os adolescentes ricos, os velhos, os políticos, os corruptos, todo o perfil de ser humano que ostenta muito dinheiro. O interessante é notar algumas questões importantes que o documentário trabalha, como, por exemplo, o fato de que como os Estados Unidos mudam completamente quando, nos anos 70, eles abandonam o padrão ouro, que é aquele padrão de tudo que você tem de moeda está lastreado com ouro. Então, nos anos 70, eles abandonam isso e o país cresce imensamente, mas começa a criar as bolhas, como a bolha imobiliária que deu a crise de 2008. Além disso, o filme ele mostra alguns pontos importantes, como essa nova geração, os millennials e até uma anterior, como eles constroem a vida deles, fantasiam a vida deles com base nos padrões televisivos de celebridades fúteis como as Kardashians. Então a fotógrafa e diretora do filme, ela vai pegar essas personagens, essas pessoas muito reais e que não tem vergonha alguma de mostrar isso para o cinema. O sexto filme que eu trouxe para vocês se chama Psicopata Americano, filme do Mary Harron, de um diretor não muito conhecido, mas protagonizado pelo Christian Bale. Ou seja, ele me atraiu por um grande ator, hoje muito conhecido, mas o filme é dos anos 2000, na verdade do ano 2000. Eu acho que você deve colocar esse filme na lista, embora ele seja talvez um dos mais fraquinhos que eu vou trazer aqui para você hoje, porque ele é um bom exercício de você notar como a dramaturgia, como o cinema americano mudou e evoluiu muito com tão pouco tempo, de 20 anos para cá. Porque você vai perceber como o roteiro ainda é tão engessado, ele ainda é tão muito travado, né? E comparando com boas obras, as obras que ganham prêmios nos festivais recentemente. Note isso nesse filme. Por outro lado, um outro ponto interessante é que nós estamos falando de um filme do ano 2000, ou seja, nós estamos saindo de um momento de liberalização dos Estados Unidos menos conservador. E veja como há cenas bastante fortes, até para um filme de 20 anos atrás, que hoje, na onda conservadora, nem todo filme arrisca colocar essas cenas. E o último filme aqui é talvez o melhor, um classicaço que obviamente está na lista porque ele não é ainda tão conhecido por pessoas que não são especialistas de cinema, então não podia deixar de trazer, é Um Estranho no Ninho, o filme de 1975 do Milos Forman, estrelado pelo Jack Nicholson e que ganhou 5 estatuetas do Oscar do ano seguinte. O filme é uma obra-prima, ele mostra a história de um criminoso que é internado numa espécie de hospício e ele bate de frente, não só com a enfermeira-chefe, com a dureza e a tirania da enfermeira-chefe, mas como todo o padrão de comportamento que aquele hospício quer impor.
O filme traz atores que vão se tornar ícones, além do Jack Nicholson depois, como o Danny DeVito, que tá tão novinho e que faz um belíssimo pequeno personagem na história. Um Estranho no Ninho é uma parábola, é uma metáfora sobre os padrões que a sociedade como um todo impõe. O que eu achei muito interessante é que aquele hospício representa um pouco o nosso mundo, né? E as pessoas que tentam se adaptar nesse planeta, mas não entram nas rígidas regras sociais, trabalhistas, artísticas, comportamentais, psicológicas do mundo. Ele é para você deixar aí para o final de semana. Espero que vocês tenham gostado e a gente ainda tem mais um episódio sobre os melhores filmes da Amazon. Vai lá conferir.